ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, nega pedido feito pela defesa do ex-presidente Lula. Os advogados queriam a suspensão da condenação e a participação do ex-presidente nas eleições. A liberdade de iniciativa, quando exercida de forma abusiva, deixa de merecer a tutela do ordenamento jurídico. Eu vou consumir um serviço, eu primeiro vou lá ver se existe uma reclamação e aí eu tomo isso como base para a decisão de comprar ou não, usar ou não o serviço. Dinheiro, a gente tem que cuidar. Igual a gente cuida de filho, igual a gente cuida quero estar bem, quero estar bonita, hoje tem que cuidar do dinheiro. Então, dinheiro tem que ser um cuidado cotidiano. Olá, boa tarde. Boa tarde. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido da defesa de Lula para suspender a condenação dele no caso do triplex e, com isso, permitir a candidatura do ex-presidente nas eleições deste ano. E quem tem os detalhes ao vivo e conversa com a gente agora é o repórter Gabriel Ciafrei. Oi, Gabriel, boa tarde. Oi, Rafaela, boa tarde para você, boa tarde a todos. O argumento da defesa do ex-presidente Lula é uma decisão do Comitê de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas. De acordo com a ONU, o ex-presidente deveria ter os direitos políticos garantidos. Aqui no Supremo Tribunal Federal, os advogados de Lula queriam a suspensão da condenação por corrupção e lavagem de dinheiro e a participação dele nas eleições. O ministro Edson Fachin negou o pedido, por entender que essa decisão da ONU tem apenas caráter eleitoral. O ministro também determinou o arquivamento do pedido. Essa decisão tomada ontem tem caráter liminar e ainda pode ser julgada no plenário do STF. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Gabriel. E o Supremo suspende julgamento de ação que analisa a possibilidade da Receita Federal cassar registro de empresas tabagistas. Essa ação começou a ser julgada em 2010. Apenas o relator, ministro aposentado Joaquim Barbosa, tinha votado porque logo depois a ministra Carmen Lúcia pediu mais tempo para analisar o tema. Nessa quarta-feira, a ministra seguiu o relator, votou a favor das empresas terem um registro cassado. A cassação pode ocorrer em casos de não pagamento de tributos e descumprimento de obrigações acessórias. Não se concebe, nos dias atuais, alguém ser apenado sem que lhe seja dado oferecer as razões que justifiquem ou expliquem seu comportamento. As lições, assim, não infirmam, ao contrário, afirmam, deve o contribuinte e pode, sob o palio da liberdade de iniciativa, ter garantidos todos os seus direitos, mas não equivale a afirmar que ele possa adotar prática comercial ou empresarial dirigida à inadimplência contumaz e preordenada. Votaram assim os ministros Celso de Mello e Rosa Weber. Mantenho o entendimento que adotei ao julgamento, do tema similar. Se o tribunal entender de apreciar, considerados esses novos dispositivos, o que eu, com todo respeito, não me parece, com todo respeito, mais adequado, eu acompanharia, porque as normas previstas parecem sim que já levam à observância do devido processo administrativo. Os ministros Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski também votaram a favor da cassação. Mas eles consideraram um voto que diz uma lei de 2012, que é posterior ao início do julgamento dessa ação. Se uma empresa que reiteradamente descumpre as suas obrigações tributárias, ela acaba fornecendo seus produtos mais barato e acaba, a partir de uma atividade ilícita, que é a sonegação fiscal, acaba também prejudicando a livre concorrência entre os demais. Considerando a excepcionalidade da medida e localizada num setor da economia que padece dos vícios já apontados e considerando a necessidade de que sejam adotadas providências em casos determinados, mas observado o princípio da proporcionalidade do devido processo legal, eu vou agora acompanhar o voto de Vossa Excelência, julgando improcedente, tal como já o fizeram o relator.
O ministro Luiz Fux concluiu que a Receita pode cassar o registro e votou pela improcedência do pedido. O cancelamento do registro não impede de modo definitivo a atividade econômica que poderá ser estabelecida desde que cumpridas as exigências legais. Além disso, a liberdade de iniciativa, quando exercida de forma abusiva, deixa de merecer a tutela do ordenamento jurídico. O único a divergir e julgar a ação totalmente improcedente foi o ministro Marco Aurélio. Assusta muito a generalização do Instituto da Modulação, fazendo surgir o que já rotulei no plenário como inconstitucionalidade útil, apostando-se na morosidade da justiça. Já o pedido de vista da ministra Rosa Weber suspendeu o julgamento do recurso da União contra a decisão do Supremo, que estabeleceu a necessidade de lei complementar para definir regras para a imunidade tributária das empresas beneficentes. Ainda não há uma data para o caso voltar ao plenário. Vamos conferir agora os assuntos que estão na pauta do plenário do Supremo Tribunal Federal para esta tarde. Dois temas marcam a pauta da sessão plenária desta quinta-feira no STF, começando com direitos fundamentais em uma ação direta de inconstitucionalidade, na qual se questiona dispositivos da Lei de Propriedade Industrial que instituem as patentes de revalidação, conhecidas como pipeline. É um mecanismo que visa conceder patente a produtos que não eram patenteáveis antes da Lei de 1996 e que já estavam no domínio público brasileiro. Poder Judiciário e funções essenciais da Justiça é o tema seguinte com outra ADI, contra a Lei do Maranhão, que determinou que os ocupantes das serventias mistas das comarcas do interior podem votar entre a serventia extrajudicial e o cargo de funcionário do Poder Judiciário com os vencimentos atuais. Mais informações sobre a pauta de julgamentos no site do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. O Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, que tem um dos vestibulares mais concorridos do país, poderá ter que alterar o edital do concurso de 2019. A recomendação é do Ministério Público Federal em Pernambuco, que orientou que o ITA deixe de exigir idade máxima para os candidatos a cargos civis. Ao inscrever-se para o concurso do ITA, o candidato pode escolher entre seguir a carreira militar ou civil. No edital, todos os candidatos não poderiam ter mais que 25 anos. O Ministério Público Federal entende que as leis militares permitem a exigência de teto de idade para o ingresso de novos oficiais, mas que essa regra não se aplica aos candidatos civis. O MPF pede que o ITA altere o edital e reabra as inscrições do concurso de 2019. O Instituto tem até o fim desta semana para responder se vai acatar a recomendação. Caso não aceite, o Ministério Público Federal deve entrar com ação na Justiça. E depois do intervalo, cuidado com exageros na hora de reclamar de marcas nas redes sociais. Ofensas podem virar caso de justiça. Um consumidor fez a reclamação com ofensas contra um posto de combustíveis, que entrou com um processo na justiça e vai receber R$10 mil. Quem nunca teve problemas ao contratar um serviço ou comprar um produto? Pois é, nos últimos anos foram criadas várias ferramentas na internet para os consumidores registrarem reclamações. Mas é importante que os clientes, mesmo exercendo esse direito, prestem atenção sobre como reclamam das empresas. Pois é, no Rio de Janeiro, um posto de combustíveis vai ser indenizado por ofensas postadas por um consumidor. A internet é uma arma importante para o Bruno pesquisar a qualidade de produtos e serviços oferecidos no mercado. Ele já teve problemas com operadoras de telefonia e de TV por assinatura. Por isso, sempre consulta a opinião de outros compradores. Eu vou consumir um serviço, eu primeiro vou lá ver se existe uma reclamação e aí eu tomo isso como base para a decisão de comprar ou não, usar ou não o serviço. Então eu uso esses meios para não realizar compras em sites que já têm reclamações diversas e tudo mais. O Herbert também já buscou a rede mundial de computadores para postar a insatisfação com uma câmera fotográfica que ele comprou e deu problema. Problema, compturador, disparo, a bateria, que era para durar mais ou menos um ano, estragou no mês, esquentou e estourou a bateria. Mas nem sempre os consumidores têm as reclamações atendidas e ainda são obrigados a indenizar as empresas. Isso aconteceu recentemente no Rio de Janeiro. Um consumidor fez a reclamação com ofensas contra um posto de combustíveis, que entrou com um processo na justiça e vai receber R$10 mil.
Este site é dedicado a registrar queixas de consumidores insatisfeitos com produtos ou serviços. São milhares de reclamações e consultas todos os dias, de forma gratuita. O primeiro passo é você se cadastrar. Você entra no nosso site, você é consumidor, e se cadastra com nome, CPF, e-mail, telefone. A partir daí você já pode fazer uma reclamação. Hoje o Reclame Aqui não permite reclamação anônima. Depois disso, é só você ler e seguir os nossos termos de uso, que, por exemplo, proíbem você colocar a palavra de baixo calão no corpo da reclamação, algum nome próprio, algum dado sigiloso. Seguindo isso, nosso termo de uso, você está sempre apto a fazer uma reclamação no Reclame Aqui. E para nos ajudar a tirar dúvidas sobre o direito do consumidor, convidamos uma especialista no assunto, a advogada Ildecir Amorim. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Boa tarde. A gente tem que lembrar que não tem só direito, mas tem deveres também, né? O consumidor acha que tem só direito, mas tem que cumprir algumas regras também, né? Sim, é porque nós temos um código que empodera o consumidor, não é? O consumidor se sente empoderado pela própria hipossuficiência. Contudo, o código, ele diz que o consumidor, ele tem direitos, mas ele também tem deveres. E como é uma lei que foi feita baseada em princípios, não é? O princípio maior do nosso código é o princípio da boa-fé, é o princípio do bom senso. Então, é necessário que o consumidor reclame, com certeza, sempre o consumidor deve reclamar sim, exercer a sua cidadania, não é? E exercer o seu direito, mas é preciso que ele tenha moderação. É preciso que haja com bom senso, é preciso que haja com limites, não é? Sem ofensas e sem agressão à pessoa física e também à pessoa jurídica. Agora, a senhora falou em empoderamento, né? O consumidor, ele foi empoderado com o Código de Defesa do Consumidor, mas ele também se sente empoderado com a internet, né? Que é uma ferramenta ótima, mas ela deve ser usada com bom senso, conforme a senhora está explicando, e com uma dose em relação a algumas palavras, é isso? As palavras usadas que podem configurar essa injúria, difamação? Na verdade, alguns consumidores, eles usam palavras de baixo escalão. Então, são palavras que são ofensivas. É preciso cautela com relação a isso. A internet não é terra sem dono. Nós temos uma lei, não é, de 2014, que ela fala dos parâmetros de utilização da internet. Então, mas até para a vida mesmo, o consumidor, ele deve, a própria pessoa, não é, deve evitar agressões, ofensas, mesmo sendo dirigida à pessoa jurídica. A pessoa jurídica, sim, o STJ já sumulou a matéria, ela pode ser demandada como por ter direito ao dano moral. A pessoa jurídica, ela demanda o consumidor pela ofensa à sua moral, ao seu nome, não é? São pessoas jurídicas que têm um nome a zelar também como pessoa jurídica. Então, eles podem, no momento em que houver qualquer ofensa a esse nome, demandarem contra o consumidor, e o consumidor, pessoa física, irá pagar a indenização. Nós temos vários casos na justiça já relacionados a isso. A gente viu aí, inclusive, na reportagem, que a internet, de fato, não é uma terra sem lei, tanto que o consumidor vai ter que pagar R$10 mil. Então, as pessoas têm que ficar atentas mesmo. Isso. E se ficar chateada, espera um pouco, não reclame ainda quando está ainda com raiva. Espere um pouco, respire, para depois fazer alguma reclamação. E o ideal é que as reclamações sejam feitas diretamente, primeiramente à própria empresa. Nós temos também o consumidor.gov, que é um site muito bom do Ministério da Justiça, que tem atuado com muita firmeza e tem resolvido muito essas questões. Então, busque também esses sites de resolução de problemas. E, ao final, pode ir à rede social, até para que os outros consumidores tenham conhecimento de que essa pessoa jurídica ela está falhando na prestação de serviço. É importante que se faça isso, porque as pessoas jurídicas, às vezes, evitam desse pós-compra, não é? Não tratam bem esse pós-compra. E aí é uma ferramenta excelente para o consumidor. Doutora, obrigado pela sua entrevista aqui no Jornal da Justiça. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. A nova diretoria da Infam tomou posse no Superior Tribunal de Justiça. O ministro Herman Benjamin é o novo diretor-geral da escola e a vice-diretoria fica a cargo do ministro Og Fernandes.
A nova direção da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a Infam, eleita para atuar nos próximos 2 anos, foi empossada pelo presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha. Assumiu como novo diretor-geral da Infam o ministro Herman Benjamin. Ele já foi ministro do Tribunal Superior Eleitoral e está no STJ desde 2006. É jurista, ambientalista e professor universitário. Foi também um dos elaboradores do Código de Defesa do Consumidor e da Lei dos Crimes contra o Meio Ambiente. Na vice-diretoria assume o ministro Og Fernandes. Na solenidade, a nova gestão destacou a importância da Infam para a qualidade da educação jurídica e ressaltou o compromisso de implementação de cursos de formação de diretores de foro e pós-graduação profissionalizante. Os tribunais têm até a próxima segunda-feira, dia 10, para concorrer ao selo Justiça em Números. Esse é o prazo máximo para que os tribunais encaminhem ao Conselho Nacional de Justiça toda a documentação necessária. E entre os objetivos desse selo é o aprimoramento do sistema de estatísticas e de produção de dados do Poder Judiciário, além de promover transparência e uma melhor gestão. E na edição deste ano tem novidade: dar prioridade aos julgamentos de ações de violência doméstica e homicídios vai passar a valer pontos na disputa pelo principal prêmio. E a seguir, que tal um serviço grátis para ajudar quem está com dívidas? Esse serviço existe. Dinheiro, a gente tem que cuidar. Igual a gente cuida de filho, igual a gente cuida quero estar bem, quero estar bonita, hoje você tem que cuidar do dinheiro. Então, dinheiro tem que ser um cuidado cotidiano. Há 4 anos, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal criou o programa Superendividados e de lá para cá já ajudou muitas pessoas a usar melhor o próprio dinheiro. A relação com o dinheiro nem sempre é fácil. Saber qual é a melhor oportunidade, a diferença entre o preço e o valor real da coisa, ou até mesmo se realmente é necessário tal compra. E nessa história, muita gente não consegue guardar dinheiro para uma eventual necessidade, porque se enrolou numa dívida quase impagável. Por causa do grande endividamento no Distrito Federal, o Tribunal de Justiça criou o programa Superendividados há 4 anos. Em 2016, pela grande procura, o assunto passou a contar com o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania Superendividados no próprio TJ do Distrito Federal. A equipe é composta por 4 servidores, 15 voluntários, entre intermediadores e palestrantes, e ainda tem parceria com universidades. O público-alvo é toda a população do DF, endividado ou não. Isso porque o programa ele atua também na frente de prevenção. Então, pessoas que ainda não estão superendividadas, mas que querem conhecer um pouco mais sobre a questão de finanças pessoais, de conciliação e mediação, podem procurar o centro. Em média, o programa Superendividados tem duração de 2 meses e já atendeu cerca de 1.500 pessoas desde o início. Para participar, o primeiro passo é fazer a inscrição por telefone, e-mail ou no próprio tribunal. Depois, o participante passa por uma entrevista para explicar o problema. Quem não está endividado e quer aprender mais sobre o assunto, as próximas fases são oficina de educação financeira, atendimento individual e, por último, a sessão de conciliação com o credor. Tem também atendimento psicossocial durante as últimas fases do programa. Assim como muita gente, Angélica viu as dívidas crescerem com empréstimos e faturas do cartão de crédito. Chegou a um ponto que mal conseguia pagar as contas fixas do mês. Ela conta que 80% da renda era só para pagar dívida. E isso estava me causando uma angústia, um sofrimento muito grande. Chegou um período que eu não estava mais dando conta de arcar com aquelas dívidas, que foram muitas feitas para pagar outras e foi virando uma bola de neve. E eu não conseguia custear essas operações e custear a manutenção da minha casa, da minha família, dos meus filhos. Segundo o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, os principais credores são agentes financeiros e escolas. O endividamento não prejudica apenas o bolso. Ele traz consequências sérias como problemas de relacionamento, exclusão social e até doenças. Por isso, é fundamental receber a ajuda de quem pode trazer alguma solução. Ao longo desses anos que nós estamos atendendo aqui, nós observamos principalmente as questões envolvendo doenças emocionais, muitos casos em que a pessoa realmente está com a saúde comprometida,
questões familiares, relacionamento com amigos, até perda de emprego, diminuição da produtividade, afastamento das pessoas queridas, né? Então é um problema muito complexo, né? Multidisciplinar, que envolve muitas nuances. Dinheiro, a gente tem que cuidar. Igual a gente cuida de filho, igual a gente cuida quero estar bem, quero estar bonita, hoje tem que cuidar do dinheiro. Então, dinheiro tem que ser um cuidado cotidiano para você poder prosperar. Porque existem pessoas que ganham super pouco e que não são endividadas e pessoas que ganham muito que são endividadas. Então, o problema não está na quantidade, mas está na maneira que você gasta. E lembrando que o serviço é gratuito. Para participar do programa Super Endividado, basta fazer a inscrição por e-mail. Anote aí, super@tjdft.jus.br. O Tribunal Superior do Trabalho decidiu que é inadmissível funcionários terem de escolher entre receber adicional de insalubridade ou de penosidade. O caso foi julgado inicialmente pelo Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul. De acordo com o processo, uma agência socioeducadora da Fundação de Atendimento Socioeducativo do Rio Grande do Sul, a FASE, recorreu à Justiça para receber o adicional de insalubridade em razão do contrato direto com adolescentes portadores de doenças infecto-contagiosas. Na reclamação trabalhista, a profissional questionou o fato de que, para receber o adicional de insalubridade, deveria abrir mão do adicional de penosidade, instituído por norma interna da Fundação e que corresponde a 40% do salário básico. Para ela, o termo de opção entre os dois adicionais seria nulo, uma vez que impedia a aplicação de preceitos irrenunciáveis previstos na legislação trabalhista. O TRT não aceitou o pedido da agente, considerou que a norma interna da Fundação, ao instituir o adicional de penosidade, foi expressa ao condicionar o pagamento dele à opção do empregado. O caso chegou ao TST. O relator na sexta turma, ministro Augusto César Leite de Carvalho, destacou que o direito ao adicional de insalubridade, assegurado na CLT e na Constituição, é norma de ordem pública, relacionada às condições de trabalho insalubres acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho. Ou seja, uma situação diferenciada para a qual se impõe tratamento distinto. Segundo o ministro, não cabe condicionar o exercício desse direito à eliminação de outro. Por maioria, a turma reconheceu a possibilidade de acúmulo dos dois adicionais e determinou o retorno dos autos ao TRT para que o pedido de adicional de insalubridade seja apreciado. O vice-presidente do STF, ministro Dias Toffoli, lançou nesta quarta-feira um livro que registra o momento histórico em que a Constituição brasileira foi elaborada e os efeitos para o país e para a sociedade. O lançamento da obra 30 anos da Constituição Brasileira, Democracia, Direitos Fundamentais e Instituições ocorreu na Biblioteca Ministro Vitor Nunes Leal, aqui do Supremo. Na Biblioteca do Supremo, profissionais do meio jurídico e políticos. O livro foi lançado há exatamente um mês antes da data de promulgação da Constituição de 1988. Nele, o ministro Dias Toffoli, do STF, reúne textos de juristas, políticos e cientistas. Quase todos os ministros do Supremo fizeram artigos para publicação e também foram ao lançamento. A obra é esta aqui. 30 anos da Constituição Brasileira, Democracia, Direitos Fundamentais e Instituições. Na capa, uma reprodução do quadro Pátria, de 1919, de Pedro Bruno. Entre os temas, direito de personalidade, a advocacia pública na Constituição, a evolução dos direitos sociais e da justiça do trabalho, e até a rotina do condutor da Assembleia Constituinte, Ulisses Guimarães. A ideia dessa obra foi trazer um panorama do momento histórico em que a Constituição foi elaborada, do processo constituinte, numa abordagem que contemplasse as várias visões e as razões pelas quais a Constituição de 1988 trouxe as instituições e o pacto social que ela estabeleceu para o nosso país. O ministro lembrou que os artigos foram escritos por quem participou antes e depois da promulgação da Constituição, assim como por quem ainda ajuda no processo de aperfeiçoamento do texto. Tudo isso foi pensado para mostrar
a vida da Constituição, do processo constituinte e da Constituição de 1988. Não é por acaso que ela é uma Constituição tão sólida, sofreu várias emendas, porque o mundo se transformou, e com certeza sofrerá outras, porque o mundo está e continua em transformação. Então nós temos que ter esse olhar. Essa é uma Constituição que ela criou um sistema que ela mesma permite a sua atualização, a sua transformação para se adequar às novas realidades. Essa edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Amanhã é feriado, mas nos encontramos de novo no mesmo horário. Uma boa tarde para você, até amanhã. Tchau.